O presidente da Câmara, Hugo Mota, aceitou o pedido do governo para adiar a votação no projeto antifacção para amanhã e tentar alterar o texto. O governo tenta negociar melhorias nesse projeto. Mota vai ter uma reunião com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para discutir os pontos sensíveis dessa proposta. O presidente da Câmara disse que a casa não vai permitir que a Polícia Federal perca suas atribuições. A Câmara não permitirá, em nenhum momento, que a Polícia Federal perca suas prerrogativas. Essa é uma condição inegociável para nós, tanto é que o próprio relator, desde o dia de ontem, por intermédio nosso, conversou com o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu quero tranquilizar a sociedade de que desvirtuar o debate, de que a Câmara está atrás de tirar a competência da Polícia Federal, isso não é verdade. Nós vamos pelo contrário, é poder fortalecer os meios que tanto a Polícia Federal como o Ministério Público, os Ministérios Públicos Estaduais, o Ministério Público Federal e as polícias estaduais possam ter mais instrumentos para enfrentar o crime organizado. Conosco para essa terça-feira, Ricardo Couto e Amanda Klein. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Amanda, que prazer te ter aqui conosco no All News segunda edição. E aí? E essa do Hugo Mota que passou... Honra. Que honra recebê-la aqui. Deixa eu dar um oi primeiro, Sasa. Oi, Amanda. Boa tarde. Você sabe... Boa tarde, querido. Boa tarde à nossa audiência maravilhosa do All News. Boa tarde, Couto. Que prazer, honra imensa dividir essa bancada, essa roda de conversa com vocês e ainda substituindo a nossa Dani Lima só por hoje. Amanhã vocês terão ela de volta, eu tenho certeza. É o nosso timaço aqui do canal UOL. A Dani Lima vai chegar daqui a pouco, às 8 da noite. Hoje a Dani apresenta o Poder e Mercado daqui a pouquinho, às 20 horas. Ô Amanda, o Hugo Mota passou o projeto de lei antifacções, a relatoria desse texto para o Guilherme Derrite, o secretário de Segurança de São Paulo, que voltou à Câmara justamente para isso. E aí, diante dos primeiros esboços de texto e as críticas que foram feitas a ele, agora me parece que a Câmara dá um passo atrás com o Mota, dizendo que vai manter as atribuições da Polícia Federal. Como é que você viu essas negociações todas em Brasília, Amanda? Olha, Sarza, as negociações estão a pleno vapor e eu acabei de conversar com um dos vice-líderes do governo que participou da reunião que teve agora à tarde. Houve duas reuniões agora à tarde, uma do Hugo Mota. Primeiro teve a reunião de líderes dessa manhã, em que houve até uma troca de acusações, uma espécie de lavação de roupa suja logo no início, entre Hugo Mota e o líder do PT na Câmara dos Deputados, que é o deputado Lindbergh Farias. O Hugo Mota entrou bravo, defendendo a sua prerrogativa de indicar o relator. Da mesma forma, até me fizeram uma comparação, disseram assim, olha, não é da prerrogativa do presidente da República, da competência dele indicar, por exemplo, o ministro do Supremo Tribunal Federal para o cargo? Então, da mesma forma, é da competência do presidente da Câmara indicar um relator para determinado projeto. O Hugo Mota defendeu essa competência, o Lindbergh Farias teria respondido num tom mais ríspido, mas depois disso ficou tudo calmo e aí os líderes começaram a debater o projeto de lei propriamente dito, que ficou conhecido agora, na verdade o Mota tentou renomear como um marco legal de combate ao crime organizado. E houve mais ou menos um consenso ali entre os líderes que o negócio estava mal parado, que o texto do jeito que estava não conseguia adiante para votação e que seriam necessárias novas mudanças. Então, um apelo, a pressão feita pelo governo, principalmente desde ontem, deu certo, rendeu resultados. Aí ficou marcada para a hora do almoço uma reunião do presidente da Câmara, Hugo Mota, com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que aconteceu, e segundo interlocutores de Hugo Mota, embora eles não tivessem aprofundado muito no tema, mas disseram que foi uma reunião boa, muito respeitosa, e até com aceitação da parte do ministro da Justiça, segundo interlocutores de Hugo Mota, de que sim, era bom esse processo legislativo, esse debate era um tema que deveria estar nessa esfera de debate do Poder Legislativo. E aí, concomitantemente, houve um almoço da Gleice Hoffmann com alguns líderes do PT. E um dos líderes que esteve presente nesse almoço, eu falei com ele agora há poucos minutos antes de entrar no ar, e essa pessoa me disse o seguinte, Sarsa, desculpa, acho que entrou uma ligação. Essa pessoa, esse deputado, me disse o seguinte, falou, olha, o negócio está caminhando bem, as negociações estão caminhando bem. Eu falei, o quê? Mas para um acordo? Ele falou, olha, não tem acordo se for mantido esse relato, mesmo essa segunda versão do texto do Derrite, do deputado federal, secretário de Segurança Pública de São Paulo, como está. Então tem que mudar. Tanto a competência da PF, tem que ficar claro que a Polícia Federal é completamente autônoma
e isso é definido pelo artigo 144 da Constituição Federal, não cabe nenhum tipo de limite de tentar tolher ou restringir a atuação da PF, isso tem que sair dessa segunda versão do texto do DERIT, e mais, não dá para deixar nenhuma brecha para equiparar a facção criminosa à organização terrorista. E esse líder do PT diz que as conversas estão caminhando bem, inclusive com outros líderes de centro, para que esses 2 pontos do relatório sejam mudados. Se o DERIT, Guilherme DERIT, deputado federal, que retomou o mandato para relatar esse projeto, aceitar essas mudanças, fizer essas mudanças, o projeto de lei pode ser votado ainda amanhã na Câmara dos Deputados. Caso isso não aconteça, pode ficar para a semana que vem. E a última informação que eu recebi aqui, Sasa, é que o presidente Hugo Motta convocou uma entrevista coletiva para agora, 5h30 da tarde, durante o nosso All News, então acho que teremos novidades. Olha só, já vou avisar o pessoal então para ficar todo mundo de olho aqui nos bastidores, né? Assim que a gente receber esse sinal, a gente coloca aqui no ar ao vivo. Ricardo Couto, amigo, boa tarde. E mais essa em Brasília, né? Agora a relatoria do projeto Antifacções. Uma boa tarde. Boa tarde, Diego. Bem-vinda, Amanda. Olha, eu acho o seguinte, o Hugo Motta, ele armou essa confusão toda ao indicar o DERIT como relator. E agora está tentando consertar o estrago. Ele já está com a popularidade baixa, o Motta tem arrumado muita confusão e arrumou mais essa, que agora ele vai ter que destrinchar. Ele podia ter indicado qualquer outro deputado para relator, menos o DERIT, sabe? Que é de extrema direita, né? Foi da rota aqui de São Paulo, e era imaginável que ele fosse fazer isso, né? Fazer o jogo do Tarcísio de Freitas, que pertence ao governo Tarcísio de Freitas, né? Que é como os outros governadores contra o projeto de segurança pública que o governo encaminhou para a Câmara, né? Já fizeram 1000 reuniões, negociações, ainda a coisa não saiu do lugar. Aí vem a pergunta, Diego, a quem interessa enfraquecer a atuação da Polícia Federal no Brasil? As facções, certamente, né? E também aos deputados investigados por emendas parlamentares, né? Como a Amanda falou, a votação foi adiada para amanhã, mas eu acho pouco provável que seja votada amanhã, porque está difícil chegar a um acordo. Na verdade, não tem acordo, não tem cabimento, né? A Polícia Federal tem que pedir licença aos governadores para investigar coisas que acontecem no âmbito dos governos estaduais, como é o caso agora do Rio de Janeiro, né, que desde a semana passada, por ordem do STF, a Polícia Federal está investigando a matança promovida pelo governador Cláudio de Castro, que matou mais de 120 pessoas semana passada. Então você imagina a Polícia Federal, o André Rodrigues, tem que pedir licença para o Cláudio de Castro seguir com a investigação, porque não tem o menor cabimento isso aí. E, aliás, o André Rodrigues deu uma ótima entrevista hoje no Estúdio I da Globo News, da Andréa Sadi, que ele disse o seguinte: aprovar o texto do DERIT levaria o caos ao sistema de justiça. O parecer dele é absolutamente imprestável, não tem conserto. É melhor jogar fora e fazer outro, ou voltar à proposta inicial do governo, do projeto anti-facções, né? É uma repetição da PEC e da blindagem. Para quê? Para proteger os parlamentares. Não deu certo a PEC da blindagem, da bandidagem, né? E agora estão insistindo de novo, eles não desistem, né? No fundo, o que está em disputa aí é quem é que vai mandar nas polícias. E pela Constituição, que a Polícia Federal não pode receber ordens de governadores, não existe isso. Ela é autônoma, né? Então, não precisava mais essa crise agora, porque o que vai acontecer, se por acaso isso aí fosse aprovado, que não será, né, vai para o Supremo Tribunal Federal, porque é inconstitucional, sabe? E aí vão dizer que, mais uma vez, o Supremo está se metendo na área do Congresso, mas eles provocam. Como é que não tinha nem que apresentar esse parecer? Começa por aí. O Motta não tinha que ter indicado o DERIT para ser relator. E agora nós estamos aí com mais uma novela rolando em Brasília. Perfeito. Amanda, quer complementar?
Eu concordo com o Couto, mas eu ainda acho que o governo pode fazer desse limão uma limonada com a indicação do Guilherme Derrite. Veja, se as negociações realmente fluírem e se o Guilherme Derrite, diante da pressão, concordar em alterar os pontos que o governo defende, que são... É uma brecha, né? O Derrite usa a lei antiterrorismo, foi uma lei aprovada em 2016 por ocasião da COP, da Olimpíada no Brasil, para fazer essas modificações e incluir, de alguma forma, as organizações criminosas nessa lei, né, para que elas estejam sujeitas às mesmas penalidades da lei antiterrorismo. Só que aí você abre a brecha para uma interpretação no direito, né, no meio jurídico, de que essas facções criminosas poderiam ser enquadradas como organizações terroristas. Aí é que está o problema, porque sujeita o Brasil a uma série de sanções econômicas internacionais. Nós somos signatários de uma série desses tratados e ficamos suscetíveis a penalidades, como o Trump está fazendo aí com embarcações da Venezuela, da Colômbia, por alegação de que são narco-estado e narcoterroristas, ele acaba alvejando o governo americano essas embarcações. Na verdade, é uma execução de pessoas que a gente nem sabe de fato se são ou não traficantes. O Brasil poderia estar sujeito a coisas parecidas. É lógico que a gente tem que fechar essa brecha, mas houve muita pressão nesses últimos dias de alguns atores, e um desses atores é o Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar que o Hugo Motta esteve ontem com o ministro Alexandre de Moraes. O debate era sobre segurança pública, especificamente sobre a chamada ADPF das favelas. Estavam presentes 27 procuradores estaduais, mas, segundo me contaram nessa reunião, me relataram, Alexandre de Moraes deu um aviso aí para o Hugo Motta: olha, preste atenção nesses dois trechos, tanto no que diz respeito ao terrorismo, ao enquadramento, possível enquadramento como organizações terroristas, como que diz respeito às restrições da competência da PF. E desde então, o Hugo Motta, até me relataram alguns deputados do PT, que desde o começo ele estava com o governo nesses dois pontos, nesses dois trechos. Tanto que o combinado para nomear o Guilherme Derrite era justamente que ele não enquadrasse as organizações, as facções criminosas como organizações terroristas. Só que aí o Derrite fez uma espécie de uma malandragem, porque ele usou a lei antiterrorismo como guarda-chuva e poderia abrigar as facções criminosas e ficar, então, suscetível a essa equiparação. Só que o governo, com toda essa pressão que veio do meio judiciário, também dos meios de comunicação, o debate na sociedade civil, ficou muito óbvio que não faria o menor sentido no momento em que a gente está com a Polícia Federal, Receita Federal, COAF, uma série de órgãos que, em coordenação com os Ministérios Públicos estaduais, Polícia Federal, Polícia Civil, Militar, quando eles atuam juntos, aí sim é que você chega a um bom resultado de operações como, por exemplo, a maior delas, né, a que tem sido usado como um grande exemplo, é a Carbono Oculto. É óbvio que tem que haver essa integração. E esse PL, esse projeto de lei do Derrite, é o oposto disso. Então, acho que ficou muito claro, o governo conseguiu transmitir a sua mensagem de forma, eu diria, bastante eficaz e eficiente. A sociedade reconhece isso. Se amanhã esses pontos forem alterados e o governo conseguir aprovar esse projeto de lei, de alguma forma vai ter imposto uma espécie de derrota. Não será só um relatório do Derrite. Mas a primeira derrota, eu estou de acordo com o Couto, foi quando você entrega essa relatoria, que obviamente tem um componente político eleitoral fortíssimo. O Derrite é pré-candidato ao Senado em 2026. Além disso, é secretário de Segurança de hoje, um possível pré-candidato à presidência da República, que é Tarcísio de Freitas. Você entregar um projeto do governo, que é o PL antifacção, no colo da oposição. Não faz sentido. Vamos ver se, de alguma forma, o destino, né, prega essa peça de conseguir reverter o que seria um bom resultado para a oposição e transformar numa vitória para o governo.